Pessoal, iremos falar agora sobre a insuficiência ativa e a insuficiência passiva, tá? O que esses dois nomes querem dizer? Insuficiência significa uma incapacidade da musculatura fazer algo, tá? Então, quando eu coloco insuficiência ativa, significa uma incapacidade do músculo contrair. Ele chegou a um determinado momento que está tão contraído que ele não consegue mais contrair. Isso significa uma insuficiência ativa. Já a insuficiência passiva significa uma incapacidade do músculo continuar alongando. Ele chegou em um determinado momento que ele não consegue mais alongar. Isso é insuficiência passiva. O que a gente entende sobre insuficiência passiva? É muito importante a gente entender sobre esses conceitos, porque quando nossos alunos apresentam isso dentro da sala de musculação, fazendo um determinado exercício, ele começa a apresentar alterações, como por exemplo uma retroversão da pelve. Na verdade, não uma alteração, mas sim uma compensação, tá? Como por exemplo uma retroversão pélvica, um tilt pélvico, tá? A perda das curvaturas fisiológicas da coluna. Então tudo isso é importantíssimo a gente entender para a gente passar os melhores exercícios, deixar os nossos exercícios, né, mais eficientes para os nossos alunos, tá? Então eu coloquei o Bruno aqui nesse cenário, tá? Justamente para passar para vocês entenderem sobre como acontece uma insuficiência passiva, tá? Então, olha só, eu vou pedir para o Bruno fazer uma flexão, né, do quadril, justamente para a gente alongar, tá? Os isquiosurais. Os isquiosurais, eles são um extensor do quadril, só que aqui eu estou fazendo uma flexão do quadril. E justamente fazendo uma flexão do quadril, eu vou pedir para o Bruno fazer uma extensão do joelho. Então, olha só, estou fazendo tudo ao contrário que os isquiosurais faz. Os isquiosurais é um extensor do quadril e ele é um fortemente flexor do joelho, tá? Então, eu estou fazendo ao contrário, justamente para a gente entrar, na verdade, estar em insuficiência passiva. Então, eu pedi para o Bruno fazer uma retração leve das escápulas para deixar as curvaturas fisiológicas da coluna preservada e deixando a pelve na neutralidade, tá? E se possível, se você conseguir fazer uma antiversão da pelve, seria muito mais eficiente para você identificar a insuficiência passiva nesse exercício, tá? Então, perceba, a gente está em flexão, uma pequena flexão do quadril, e agora eu vou pedir para o Bruno fazer uma extensão do joelho. Então ele vai fazer uma extensão do joelho, pode fazer, Bruno, sem perder as curvaturas fisiológicas. Então perceba que o Bruno não está perdendo as curvaturas fisiológicas e ele não consegue estender o joelho por completo. Por quê? Porque o músculo entra em insuficiência passiva, tá? Ele perde, né, a capacidade de fazer o alongamento dele ali. Bruno, mantenha a pelve na neutralidade, isso, e tenta estender o joelho como um todo, tá? Tenta estender, o máximo mais, vai, aí, ok, pode descansar. Perceba que o Bruno, ele teve uma dificuldade imensa de estender o joelho por completo. Por que isso? Porque eu estou estendendo, na verdade estou alongando nas duas extremidades os isquiosurais, tá? Então quando eu alongo, tá, esse músculo nas duas extremidades, ao extremo, ele vai chegar em uma insuficiência passiva. E quando ele chega em uma insuficiência passiva, eu começo, como eu falei para vocês, ter algumas compensações, tá? Por exemplo, o Bruno chegou a um determinado momento que ele não conseguiu fazer uma extensão de joelho e ele começou a fazer uma retroversão. E fazendo a retroversão, eu vou liberar uma das partes dos isquiosurais para eu continuar fazendo aquele movimento, tá? Então percebam isso. Então é muito importante a gente entender sobre esse aspecto, insuficiência passiva e insuficiência ativa, para a gente entender por que aquela compensação está ocorrendo naquele exercício, tá bom? A gente falou aqui sobre insuficiência passiva, agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre insuficiência ativa.